Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre povos africanos, conhecer algumas características de onde vieram esses povos e quais são as contribuições desses povos para a cultura, para a formação da população brasileira, para os hábitos e costumes que a sociedade brasileira tem na atualidade e que são reflexo das influências desses povos, entre outros que contribuíram. Falaremos especificamente dos povos africanos. Nesse sentido, perguntamos então, qual a contribuição dos povos africanos para a sociedade brasileira? O que nós podemos avaliar como contribuição desses povos para a própria cultura do Brasil, para a formação da população brasileira? De onde foram trazidos esses povos, em que condições? Vamos entender um pouquinho quais as condições e de que partes do continente africano vieram a grande maioria dos povos africanos escravizados para o território brasileiro. Então, pensando nesse sentido ali, nós temos do século XVI ao século XIX, cerca de 4 milhões de pessoas foram trazidos, escravizados do continente africano para o território brasileiro. Também foram levados para outras partes do mundo, mas pensando em território brasileiro, somente para o Brasil, nós temos esse número ali de população trazida para o nosso território, para trabalhar em algumas atividades, desenvolvendo inclusive a economia nos ciclos da cana-de-açúcar, no ciclo do café, no ciclo do ouro. Então era usada a mão de obra escrava para desenvolver determinadas atividades, principalmente trabalhar na lavoura. Então esses povos foram trazidos escravizados para desenvolver essas funções, mas as condições com que eles trabalhavam eram extremamente precárias. Não tinha nenhuma condição de saúde, alimentação insuficiente, nenhuma condição de trabalho, além de castigos, açoitamentos, entre outras coisas, para que eles desenvolvessem as atividades, para que eles realizassem as tarefas. Aí nós temos as rotas. Então, a rota de Angola, que veio da parte de onde é Angola hoje para algumas regiões do Brasil, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, e também a rota de Moçambique, que nós temos ali povos trazidos para o Rio de Janeiro. Tivemos outras rotas ali, como a rota da Mina, que também vieram povos africanos escravizados para o Brasil, e a rota da Guiné. Então, de onde eles vieram? Dessas porções do continente para estas partes, para a parte mais litorânea do Brasil, que era a parte inicialmente ocupada pela colonização. Qual a forma que eles eram trazidos? Então temos aqui uma maquete que mostra para nós como era a distribuição ali dentro dos navios. Então a parte superior ali de quem comandava os navios e alguns escravos na parte superior, a grande maioria, escravizados ali, a grande maioria desses povos escravizados vinham nos porões em péssimas condições de higiene e saúde e de alimentação. Então muitos deles às vezes acabavam morrendo durante a viagem, que eram viagens longas, e os que chegavam eram tratados como mercadorias, infelizmente, para serem vendidos e ser usada a mão de obra escrava dessas pessoas para desenvolver atividades. Aqui nós temos, dentro do continente africano, os grupos étnicos e alguns deles que pertencem aos que foram trazidos para o Brasil, como os bantus, que é toda esta porção aqui. Então, muito da nossa cultura, do que nós expressamos em termos culturais, é reflexo e é influência do povo banto. Algumas palavras que são faladas são influências desses povos africanos que foram trazidos, escravizados para o Brasil. E aqui, então, se nós temos aqueles grupos étnicos, nós temos as rotas, e de onde vieram principalmente, principalmente da região aqui de Angola e de Moçambique, e principalmente os bantus e os sudaneses que foram trazidos para o território brasileiro. Então, pensamos um pouquinho nessa influência cultural a partir desse processo histórico que foi extremamente sofrido. Nesse vídeo nós falamos sobre os povos africanos e as características dos grupos étnicos do continente africano quando foram trazidos para o território brasileiro como escravos, escravizados na verdade, e que aqui desenvolveram atividades e contribuíram para a cultura brasileira. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.